Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Notícia de Frente. Começa agora, nesta sexta-feira maravilhosa, fresquinha, garoando lá fora. Teremos muitos assuntos hoje. Vamos falar do STJ, que acata recurso do prefeito afastado Emanuel Pinheiro. Será que muda alguma coisa ou não? Vamos falar também da Câmara de Vereadores. Mais um pedido de comissão processante passa pela casa, mas é rejeitado novamente. Vamos receber aqui também no estúdio o secretário de Educação de Várzea Grande, Silvio Fidelis. Tudo isso e muito mais agora aqui nessa bancada de pensadores. Mas antes, bom dia para você, Daniel Petengil. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia a você que está em casa. Uma sexta-feira chuvosa, novamente com a pista molhada. Vamos ter cuidado ao sair de casa, né? Exatamente. Olha só, Kleber Lima, bom dia. Antes que eu comece a conversar contigo, bom dia Luciana para Gaviria. Você, né? Bom dia. Tudo bom dia para começa você, aqui. bom dia Daniel Petengil. Um bom dia especial a você que nos honra com a sua qualificada audiência, tão qualificada que me corrigiram ontem que a palavra estadualidade existe. Mais tarde eu vou explicar. Existe para mim hoje, porque até então não existia para mim. Olha, mas eu vou confessar que o português, a língua portuguesa é difícil, a língua tem muito, o vocabulário, nosso vocabulário é imenso. Com certeza, tudo aquilo que a gente diz tem pelo menos umas outras 10 ou 15 palavras que não são proferidas, ninguém conhece. Inculta e bela, como dizem, né? Pois é. Dizem que, em comparação com outras gramáticas, a nossa é muito mais complexa. Muito mais difícil, complexa mesmo. Exato. Essa é a palavra, complexidade da língua portuguesa, Kleber Lima. Estadualidade. É quase igual essa problemática, não tem solucionática. Solucionática. Olha, eu não vou repetir porque pode dar cãibra aqui na minha língua. Rebimboca da Tá bom? parafuseta. Eu fiz algum exercício, mas acho que não o suficiente para falar dessa forma. Se não bastasse tanta palavra, a gente ainda inventa ainda. Nós inventamos um monte de palavras. Não bastasse a quantidade, a gente sim. cria. Falar em ainda, palavra né? inventada, eu quero depois, um dos meus destaques da edição de hoje, é falar de uma deshomenagem que ocorre lá em Rondonópolis. Deshomenagem? Mais Agora eu fiquei curiosa. Deshomenagem em Rondonópolis. Vou ter que esperar aqui para saber? Vamos esperar um tiquinho. Só um pouquinho? Um bocadinho. Já pode agora? Agora já. Não, é que vem de Rondonópolis a notícia de que dentro desse programa de reestruturação da rede escolar do Estado, estão fechando uma escola, a Escola Estadual André Maggi, e no lugar vão implantar uma escola militar que vai se chamar Dom Pedro II. Então, assim, uma deshomenagem ao seu André Maggi, uma pessoa importantíssima para a história recente de Mato Grosso, um dos pioneiros da soja em Mato Grosso, pai do ex-governador Blairo Maggi, e nada justifica essa deshomenagem. Poderia dar o nome da escola militar de André Maggi. Aliás, ele adorava militares, né? Um militar que fez carreira aqui em Mato Grosso, que escreveu também o seu nome na política de Mato Grosso e na política brasileira, porque indicado pelo Blairo Maggi, chegou a presidente do DENIT, é o Luiz Antônio Pagô, que era assessor de confiança do seu André Maggi. E foi radicado em Rondonópolis, apesar de ser do Paraná, né? Fez a vida em Rondonópolis. Fez a vida em Rondonópolis. Nada contra, Kleber Lima, é importante que se diga, pelo que eu entendi aqui, o teu manifesto não é por conta da escola militar, não, mas por é conta da deshomenagem. Por que então não criar mais uma unidade, mais uma estrutura, soma com a educação, ou por que né? não dar à escola militar, que será criada, que não existe ainda, o nome de André Maggi? Só o nome do prédio fica sendo André Maggi, né? E se você não deshomenageia, olha, essa escola estadual aqui agora está sendo transformada em escola militar e vai continuar se chamando André Maggi. Não precisa deshomenagear a pessoa, como foi feito, como tentaram fazer, por exemplo, com a ferrovia, né? Chegando aqui em Cuiabá, tiram o nome do Vicente Vuolo para dar do outro lado, que eu nem lembro o nome agora. Como é que era? O rei da soja. O primeiro, o Olacir de Moraes. Olacir de Moraes. Comparado à soja de hoje, nem rei era, né? Era no máximo um gerentão, né? De fazenda. Porque não... Com a produção que tinha na época, ele também era um pioneiro, mas assim, rei da soja mesmo, depois veio a ser o Blairo Maggi, hoje é o Eraí Maggi, né? O Olacir nunca chegou.
a essa condição. Tinha o status, mas era imerecido, né? Pelo volume de soja. Ele era muito midiático, né? Então, você de Rondonópolis, que está aí na audiência conosco, nós temos uma audiência boa e qualificada em Rondonópolis. Muito boa. Mande as suas manifestações, vai que eu estou errado também, né? Vai que aí vocês de Rondonópolis acham que está tudo certo, que Dom Pedro II é melhor do que André Mais, que o seu André não tinha esse relevo e essa importância histórica que eu estou atribuindo. Eu estou falando como um jornalista que acompanha, que tem um olhar assim horizontal, né, panorâmico sobre a história de Mato Grosso. Me incomoda essas deshomenagens. Seja ela, para você ver, de Vuolo, Cuiabano, eu estou indo lá para um gaúcho, eu acho que ele era gaúcho, né, seu André, né? O Blair é que tem essa dúvida se ele nasceu numa cidade que era divisa. Não era do Paraná. Nasceu numa cidade e foi criado em outra, né? Mas o seu André era gaúcho. Mas com uma importância, por exemplo, a Fundação Mato Grosso, que depois veio, que tem uma importância fundamental na pesquisa, extensão rural, pesquisa. Acima da Empaera, à frente da Empaera, antes de outras, de essa ProSoja, de não sei o quê. Embrapa, era a Fundação Mato Grosso, criada sob a inspiração desses migrantes gaúchos que vieram. Salvo engano, o primeiro presidente até da Fundação Mato Grosso foi o seu Adilton Saquete, né, que já foi prefeito de Rondonópolis, foi deputado federal. Teve Gilberto Gellner, que foi suplente do saudoso Jonas Pinheiro. Então, assim, está ligada diretamente ao seu André Maggi. Tirar o nome dele da escola, fechar a escola, esquece o André Maggi. Não é justo com a história, não é honesto com a história de Mato Grosso, especialmente com a história de Rondonópolis. Não, e nada contra as referências históricas também, mas qual é a necessidade de se homenagear mais uma vez o imperador? Por que tem que ser o imperador? Por que tem que ser? Essa boa pergunta. Por que tem que ser o imperador? Por que é tão importante? Para mim, isso é a mesma coisa, assim, alguns desvirtuamentos que existem, que as pessoas acham normal, eu não normalizo. Por exemplo, eu não acho que, embora seja legal, eu acho bonitinho, mas eu não sou daqueles que fica batendo palma para o sucesso que está fazendo, por exemplo, a banda da Polícia Militar. Eu acho que não é função de policial. E ainda mais o tipo de música que eles estão tocando. Rap, funk, músicas com conteúdo politicamente absolutamente condenável, que eu não fico feliz se o meu filho for ouvir uma música daquela. Como é que eu vou ficar feliz da banda, uma banda formada por policiais militares, tocar aquilo? Dancinha e tal. Não é para isso que eu, contribuinte, pago imposto para ter um policial. Eu quero policial na rua, zelando da segurança das pessoas. Tá certo, gente. Olha só, e tem um dia hoje importante, a gente não pode deixar de citar aqui. Dia 19 de novembro é dia da Bandeira, Daniel. Da Bandeira Nacional. Da Bandeira Nacional, exatamente. E aí, é uma discussão muito polêmica. Dia 15 foi a proclamação da República, né? Que é a mudança do Brasil Império para a República. A nossa bandeira linda. Olha, vou falar a verdade, viu? Lindíssima. Esse verde e amarelo faz o coração bater mais forte. Verde, amarelo, azul e branco. Azul e branco, mas o verde e amarelo é bem mais forte. O verde aqui é a nossa natureza. O amarelo é o nosso ouro. As estrelas, vocês lembram, gente, o significado das estrelas na bandeira? Os estados. E esse azul aí seria o céu do Rio de Janeiro, é isso mesmo? E a flâmula, né, que tem a palavra escrita ordem e progresso, que é positivista. Há gente que questiona e tal, mas eu acho que, inclusive, em relação ao momento atual que a gente está precisando ter mais ordem, né? Ordem, inclusive, ordem natural das coisas. Estão se pervertendo muito as coisas que deveriam ser mais simples. O que, por exemplo? Por exemplo, isso que eu acabei de falar, de banda fazendo sucesso tocando funk. Só as cachorras, quer dizer, não é para isso que eu pago, como contribuinte, pago imposto para a Polícia Militar, sinceramente. Sinceramente, não é para isso. E reflexão sobre a bandeira, ela pertence a todos os brasileiros, independente de credo, raça e posição política. Mas não é o que está acontecendo ultimamente aqui no Brasil, porque com essa polarização política muito grande, muito intensa, né, os símbolos nacionais, assim, principalmente a bandeira, está sendo colada muito a só um lado da ideologia política, que foi apropriada, cooptada pelo bolsonarismo.
Kleber Lima, mas deixa eu ponderar algo aqui com você, porque algumas pessoas podem até ter uma outra interpretação, mas a Polícia Militar, a segurança pública como um todo, ela não passou por um processo de se aproximar mais da comunidade, porque houve um tempo em que uma criança olhava para a polícia e tinha uma imagem distorcida. E aí precisou haver todo um trabalho para aproximar, trazer mais respeito da comunidade com a Polícia Militar. A banda, eu nesse momento aqui, por exemplo, o corpo musical da Polícia Militar, eu não sei te precisar se eles ensaiam durante o período de trabalho, se é um contraturno, porque se for um contraturno, eu acho que é um trabalho que merece muito respeito. Eu não sei te dizer, nesse momento aqui eu não tenho essa informação. Eles deixam de cumprir as atividades deles para poder pertencer ao corpo musical, eu não sei te falar nesse momento, tá? Agora, eu também tenho uma outra visão em relação a isso, porque eu acho que houve uma aproximação e um respeito maior. Antes, as pessoas tinham medo até mesmo de fazer denúncias para a polícia. Depois que as bases comunitárias foram implantadas, eu passei a entender que os bairros, aquelas comunidades, passaram a ter mais segurança. Existia um canal maior de comunicação entre a comunidade, a população e a segurança pública. Eu tenho essa outra visão, até porque projetos sociais também passaram a existir, Daniel. Então é uma nova roupagem, é uma nova criação, com um cunho social muito grande também. Inclusive, até essa semana que o Grupo Gazeta está anunciando um trabalho de arrecadação de alimentos por parte da Rotam. E por que a comunidade passou a ajudar? Porque começou a ampliar o diálogo da segurança pública com o cidadão. Então, assim, Kleber, de fato, eu tenho essa outra visão em relação a essas ações. Que bom que você tem essa visão e que bom que a própria banda tivesse essa visão que você tem, porque ela não ia ficar tocando funk. Ela ia tocar em hospital, por exemplo. O estilo musical. Ia tocar em hospital, não ia ficar... Por exemplo, o clipe que fez sucesso com o tal do Whindersson, sabe, você já prestou... Eu não conhecia aquela música. A música é o seguinte, ele faz um clipe que ele está na suíte de luxo dele, na casa dele, ele acorda com um barulho de uma música que está alta, olha só a mensagem que ele está passando. Nós temos aqui, a imprensa já deu dezenas de vezes, milhares de vezes, reclamações da população de lei do silêncio, por exemplo, que não é cumprida. É o caso do clipe do Whindersson. Ele acorda com o barulho do vizinho, com a música e tal, pega uma faca, olha a mensagem que ele está... Pega uma faca que ele vai resolver o problema com as próprias mãos. Pega uma faca para ir lá resolver o problema do barulho, porque está incomodando ele. A hora que ele chega que vê que é a polícia... Ele falou, bom, aí pode. Aí joga a faca fora e vai lá dançar com a polícia. Quer dizer, é esse o clipe que está todo mundo batendo palma, gente. Olha a natureza da mensagem que está sendo passada e todo mundo achou lindo. Eu não posso achar isso lindo. Eu acho lindo o seguinte, eu acho que, primeiro que respondendo assim parcialmente, eu também não tenho convicção plena, não sou especialista no assunto, mas o pessoal que está no corpo musical fica à disposição do corpo musical. Quando tem operação, agora Natal, final do ano, precisa de todo o contingente e tal, aí eles são convocados. Mas fora disso é ficar tocando, eles precisam estudar a música e tal. E eu acho que ficaria mais barato para o Estado, para o contribuinte, constituir uma banda pública, mas para tocar música de qualidade, para tocar músicas que instruam, acrescentem para as pessoas, para as crianças, e não para tocar funk, para ganhar clique em rede social. Desculpa, mas eu não posso concordar. E outro dia, inclusive, nós acabamos o programa e nós cruzamos aqui, eles estavam aqui, eles atendem bem a imprensa e tal. Não é nada contra a banda em si, mas é como ela está sendo conduzida, que eu acho que está muito numa linha aí popularesca, perigosa, que está de repente passando mensagens que vão de encontro, que contrapõem os valores e os conceitos que a Polícia Militar deveria estar defendendo. A questão, só complementando, é importante a gente discutir, refletir sobre isso, em relação também à transparência dessas despesas, desses gastos, né? Porque como eles estão sendo muito requisitados, né? Estão fazendo bastante sucesso dentro, até fora do estado. Recentemente, por exemplo, eles estiveram em Cáceres, num fim de semana, toda a banda, e se apresentaram num trio elétrico à noite, né? Na praça principal ali de Cáceres,
né? Teve todo esse deslocamento, eles ficaram lá um dia todo, né? Como você disse, eles estão cedidos totalmente para a banda musical, ok, mas é bom realmente ter essa discussão, uma transparência melhor sobre esses custos, né? De deslocamento. Eles já foram, inclusive, isso já deu um pouco mais de polêmica, eles foram, pelo menos parte da banda, foi até Brasília, fardados com a farda de Mato Grosso, para tocar especialmente para o presidente, né? Houve então aí esse gasto, pelo menos de diária, de passagem, só apenas com esse objetivo. Tá certo, obrigada, Daniel. Kleber, agora eu vou chamar ao vivo o repórter Oliveira Júnior, porque vai falar para a gente da decisão do STJ, isso em relação ao recurso impetrado pela equipe, pela assessoria jurídica do prefeito afastado da capital, Emanuel Pinheiro. Já temos imagens aí ao vivo do repórter Oliveira Júnior. Bom dia para você, para a sua equipe, Oliveira. Conta para a gente qual foi a decisão do STJ. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber, Daniel Petengil. Você que acompanha o programa Notícia de Frente em todo o estado de Mato Grosso. Ontem, no final da tarde, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ministro Humberto Martins, acatou um recurso impetrado pelo prefeito Emanuel Pinheiro e derrubou uma das decisões que determinaram o afastamento do gestor da Prefeitura de Cuiabá. A decisão foi proferida no final da tarde de ontem. O pedido foi protocolado pela defesa do prefeito afastado no último dia 15. Com o deferimento do pedido, o ministro expediu ofício ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso informando a suspensão do afastamento. O afastamento que foi derrubado diz respeito à decisão que foi proferida pelo juiz Bruno de Oliveira no dia 28 de outubro. Naquela data, o magistrado se manifestou favorável ao pedido do Ministério Público de Mato Grosso e terminou afastando o prefeito do Executivo Municipal pelo período de 90 dias. Contudo, porém, há ainda outro afastamento que pesa contra o gestor, que foi deferido pelo desembargador Luiz Ferreira. Ou seja, apesar desta vitória parcial, Emanuel Pinheiro ainda não pode reassumir a Prefeitura de Cuiabá e continua no cargo o vice-prefeito, que é o prefeito em exercício interino, José Roberto Estopa. Resta saber se nas próximas horas, se esta segunda decisão, este segundo afastamento, também será derrubado. Essa é a grande expectativa desse final de semana. Ok, Oliveira, obrigada pelas informações. Gente, então vamos entender aqui na prática, Daniel, essa decisão do STJ muda alguma coisa? O prefeito, então, não volta, né? O que a gente pode esperar daqui para frente? Sim, ele continua afastado do cargo. Essa decisão é uma decisão cível, né? Existe, então, ainda um afastamento de ordem criminal. Eu quero destacar no decreto que liberou o afastamento do prefeito, o presidente do STJ, Humberto Martins, disse que há risco de lesão à ordem pública o afastamento do prefeito. Porque, segundo ele, na visão do magistrado, em plena pandemia, numa situação administrativa complicada, que foi essa para qualquer gestão, você tirar o prefeito do cargo é um risco, sim, de desordem administrativa para qualquer município, né? Além disso, o ministro também destacou que a discussão está muito aproximando do mérito, né? E que não seria, então, o caso, e ele também não vê motivos para que se afaste o prefeito enquanto se mantém as investigações, né? Então, há esse outro afastamento de ordem criminal que vai ser ainda julgado pelo TJ e, na prática, o prefeito Emanuel Pinheiro continua afastado, mas assim, um dia dele foi um pouco difícil ontem, acabou de forma, ele respirou um pouco mais, né? Aliviado, vamos dizer assim. Kleber Lima, e ontem o assunto, o tema, prefeito afastado Emanuel Pinheiro, pegou fogo aí, né, em toda a imprensa mato-grossense, porque novas informações em relação ao prefeito, houve até um fato importante, que R$130 mil foram pagos a uma servidora. Novamente também trouxe aí a primeira-dama falando sobre nomeações, inclusive junto com o filho, o deputado Emanuelzinho. De que forma a gente pode entender esses novos elementos, essa decisão também? Qual que é a tua avaliação sobre todo o novo cenário?
Luciana, primeiro explicar para os nossos telespectadores que assim foram duas decisões sobre afastamento do prefeito. A primeira foi a criminal, que é na esfera penal, pelo desembargador Luiz Ferreira, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Foi a primeira, que foi cumprida, inclusive, há exatos 30 dias. Hoje é dia 19, então foi no dia 19 de outubro que foi cumprida essa primeira decisão do desembargador Luiz Ferreira, embora ela tivesse sido decretada no dia 13. Aí, porque ia resultar numa operação, eles levaram uma semana montando a operação, que também levou ao afastamento de outras pessoas, da primeira-dama, de uma ex-adjunta, Ivone, a prisão do então chefe de gabinete, etc. e tal. E depois, alguns dias depois, na esfera civil, o juiz Bruno de Oliveira Marques decretou um novo afastamento do prefeito por 90 dias, pelas mesmas razões, só que sob a acusação de cometimento de improbidade administrativa. Decisão que foi derrubada ontem é essa do juiz da vara de improbidade administrativa, o Bruno de Oliveira Marques, mas a outra, a criminal, continua vigindo, né? Significa o quê? Significa que ou o STJ também decide sobre essa outra decisão, já tem um recurso lá, porém, até onde eu me informei, o STJ pediu informação aqui ao desembargador. E o desembargador, inclusive, tinha manifestado essa semana, o jornal A Gazeta deu isso, a imprensa toda deu, de que o desembargador tinha alegado, em suma, o seguinte, que ainda a decisão, mesmo em grau de recurso, ainda era do tribunal. Então, que era para aguardar qual seria essa decisão do tribunal antes do STJ se manifestar. E, enquanto isso, paralelamente a isso, o Ministério Público denunciou o prefeito. Antes era uma investigação, já fez a denúncia por formação de quadrilha, o que na verdade mudou o nome, não é mais formação de quadrilha, é organização criminosa, crime de improbidade, etc. e tal, e trouxe à tona essas novas informações, que a rigor não guarda nenhuma relação com a decisão que foi tomada ontem. Então, assim, me parece que há uma estratégia clara do Ministério Público também de vai vencendo, vai perdendo vai apresentando novos fatos para ver se consegue postergar, prorrogar pelo maior tempo possível o afastamento do prefeito. É a estratégia cangaceira que falam, né? Sangra, mas não mata. Deixa ali sangrando e tal. Me chama a atenção os argumentos do ministro Humberto, que é só o presidente do STJ. Não é um vogal, né? Sim. A gente chama aqui fora vagal, né? Eu sou mais ordinário, então não, é vogal, né? Não é um vogal, não é um membro, é o presidente do tribunal. E ele, em resumo, em síntese, o que ele diz é o seguinte: não há pré-requisito, por tudo que ele viu, para justificar o afastamento de um prefeito que está ali no cargo por força do voto popular. É isso que o Daniel falou agora, né? Sim. Ele está lá pelo voto popular. Então, assim, para tirar esse mandato, a palavra mandato significa isso. Quem manda é o povo outorgou àquele político, aquele agente público, a representação do seu interesse, ele está lá pelo voto. Então, isso é um princípio pétreo da Constituição. Para tirar isso, para suspender a vigência desse direito, precisa ter algo muito mais contundente, incontroverso, material, e que ele não viu. Ele não viu, por tudo que chegou até ele. Então, essa é a discussão que me parece que pode repercutir também no julgamento, que já é a posição do ministro do STJ, ele que vai acabar com ele o julgamento do recurso dessa outra decisão na esfera criminal, e parece que aí já está o princípio delineado, né, que o STJ não vê motivo suficiente para o afastamento do prefeito, como ainda está acontecendo por força de uma decisão do desembargador Luiz Ferreira. Só complementando o que o Kleber disse, dentro dessa questão de estratégias, né, a aposta do Ministério Público Estadual é que após essa denúncia criminal que foi feita ontem, caso ela deve ser contestada e suba para o STJ, a aposta do MP é que ela caia nas mãos de outro ministro, o ministro Ribeiro Dantas, considerado um pouco mais de pulso firme, mais legalista,
E a partir daí, então, a aposta do MP é que ele tem um entendimento diferente do Humberto Martins, que é o presidente do STJ. Bom, ainda falando do prefeito afastado Emanuel Pinheiro, nesta última quinta-feira teve sessão na Câmara de Vereadores, mais um pedido para a instauração da comissão processante foi apresentado e mais uma vez foi rejeitado. Mas é importante dizer aqui, gente, que o número está subindo, viu? Na primeira comissão, apenas 6 vereadores foram favoráveis. O restante, uma rejeição total. Agora, aumentou pelo menos em 2 votos. E aí eu lembrei de você, Daniel. Você aqui nessa bancada disse o seguinte à época: olha, se aumentar a pressão popular, pode ser que em algum momento a comissão processante consiga passar pela casa. E aí, com essa elevação de 2 votos, eu fico aqui pensando, outros pedidos ainda vão chegar à casa e será que a gente pode ter uma elevação do número de vereadores que vão mudar de ideia? Até porque me chamou a atenção em vereadores que fizeram um discurso dizendo que a comissão processante não era um bom argumento, não havia legalidade para tal. Inclusive, uma das vereadoras que votou contra foi a vereadora Edna, do PT, e desta vez, pelo menos aqui, olha, a contagem do portal Gazeta Digital diz o seguinte, que a vereadora Edna, dessa vez, votou favorável. Até vou chamar aqui a atenção desse destaque do GD, que por 15 votos a 8, Câmara rejeita novo pedido de comissão processante contra Emanuel Pinheiro. A pauta foi votada na sessão desta quinta-feira. O projeto apresentado pelo empresário José Carlos da Silva contou com o apoio de 8 vereadores e, por não angariar os 13 votos necessários, não foi aprovado. A votação contou ainda com uma ausência. Eu vou agora já aqui para os nomes dos vereadores que votaram favoráveis à comissão. Vamos lá. Diego Guimarães, Dilemário Alencar, Edna Sampaio, que é uma surpresa, Eduardo Magalhães, também é uma surpresa, Michele Alencar, Pastor Jefferson, Sargento Joelson e o Tenente Pacola. Kleber Lima, de que forma a gente pode entender o fato de que a vereadora Edna Sampaio, do PT, desta vez votou favorável à comissão processante? Será que a gente pode ter aqui uma leitura? Porque ela fez um discurso, né, dizendo o seguinte, que ela não iria ficar do lado de bolsonaristas. Ela disse isso na casa e também usou um outro discurso de legalidade e ilegalidade. O que será que mudou dessa vez? A única coisa que mudou dessa vez foi o voto dela. E sem explicação, né? Porque os pré-requisitos são exatamente, rigorosamente os mesmos. Aliás, quem assina também é um político, né? Esse José Carlos lá do Renascer. Não sei se ele chegou a ficar como suplente, mas já foi candidato a vereador, desafeto, quanto mais do Marcrean, já saíram no braço, já se denunciaram na polícia, eles aloitam ali no Renascer pelo domínio daquele pedaço de chão, pelos votos dali, de maneira assim violenta, virulenta. E a vereadora Edna votou a favor dessa vez, contrariando, desdizendo, contestando todos os argumentos que ela usou na semana passada. Então, acho que cabe a ela explicar-se aí, porque os bolsonaristas continuam sendo bolsonaristas, os pré-requisitos continuam sendo os mesmos, a comissão processante que ela sugeriu e foi aprovada como melhor solução para o momento já está, inclusive, instalada, né? E aí, por que ela votou a favor? Não sei, sinceramente. Você lembrou bem? Eu esperava até que fossem outros, né? Porque a gente discutiu na semana passada aquele tal grupo independente de 7 vereadores. Que alguns me disseram que naquele dia até não iriam votar majoritariamente no pedido de instalação da comissão processante, da CP, mas que a partir dali eles votariam unidos. Também não se confirmou, né? A Edna não era desse grupo de 7. Agora o outro, sim, o Guimarães aí, como é o nome dele? Eduardo Magalhães? Isso. Magalhães, né? Isso, Eduardo Magalhães. Agora, Edna, a senhora precisa, vereadora, a senhora precisa se explicar aí. Foi um lapso, foi incoerência mesmo? Qual que é a explicação? Só lembrando que ela está liderando aquela comissão de acompanhamento, né, que foi instaurada por ela mesma, com voto geral dos vereadores, justamente para avaliar a legalidade do que está sendo investigado contra o prefeito na saúde pública e apenas depois
que essa comissão chegar a um consenso, que de acordo com a vereadora, poderia se ver a necessidade ou não de uma comissão processante, mas ela realmente já mudou o voto dela de pronto. Você me perguntou um pouco antes sobre a pressão popular, ainda não existe, né, na forma como a oposição imagina, mas eles apostam que a evolução dessas investigações, essas revelações que vão sendo feitas, né, do relatório policial, pelo Ministério Público, que isso possa influenciar, né, a opinião pública de forma que altere os votos e eles consigam, de uma vez por todas, instaurar essa comissão processante. Bom, olha só, gente, nesse momento agora saímos da comissão processante para falar da CPI do Covidão, da CPI da Alcrinha, porque aqui nessa bancada nós dissemos o seguinte, que o vereador Tenente Coronel Pacola disse que o vereador Dilemário Alencar iria judicializar a composição da CPI. E eu queria falar sobre isso com você, Kleber Lima, mas antes eu vou trazer aqui, vamos relembrar o que foi que o vereador Pacola disse em relação a isso. Solta aí então a fala do vereador Pacola, falando a respeito do vereador Dilemário. Houve uma discussão, sim, que há ainda, o vereador Dilemário até já informou que ele vai estudar a possibilidade de judicializar. Afinal, o regimento interno da casa foi alterado em 2020, imaginando na época, e aí eu não estava, para que não houvesse possibilidade da oposição, não imaginava que a oposição pudesse ter maioria de bancada. Então, o regimento interno prevê que a escolha será pelo colégio de líderes, respeitando e observando a composição partidária. Ou seja, teria prioridade nessa escolha como membro, né, o vereador Dilemário, que é do Podemos e tem 2, assim como tem o PP, do vereador Macrian, teria, por regimento, aí, ser o vereador Dilemário. Mas na votação ficou eleito o vereador Chico 2000. O vereador Dilemário já anunciou e pediu para constar em ato que ele vai estudar a possibilidade de que se cumpra o regimento para que ele permaneça como membro titular, já que o regimento prevê essa observação da maioria de bancada. Kleber Lima, bom, então houve aí a primeira manifestação do vereador Pacola, assim que acabou a reunião de colégio de líderes que fez a composição desta CPI. Mas o vereador Dilemário disse, olha, não é bem essa a situação não vou judicializar não, é isso mesmo? O que foi que aconteceu? Ontem a gente foi até duro com ele aqui, né? Porque a gente tratou como fato consumado, que ele ia judicializar. Aí eu fui falar com ele mais tarde, que eu ia dar essa notícia também lá no Hipernotícia, ele falou, não. Até ficou assim, quem que falou? Quem que falou? Agora tem a resposta, eu não sabia, não lembrava quem tinha levantado, eu só lembrava da minha avaliação. Eu falei, olha, se está fazendo isso é para aparecer, né? Até quero retirar as críticas que eu fiz ontem aqui ao vereador, que elas não são justas, porque ele depois explicou o contexto. Qual que era o contexto? Eu vou até passar uma informação aqui que ele me passou, uma tabelinha com as bancadas da Câmara, né? Para a gente entender. Dos 25 vereadores, eles estão distribuídos assim. Cidadania tem 3, são 12% dos vereadores que foram eleitos, tá? Aí o PV tem 3, mais 12% dos vereadores. Republicanos, PP, Podemos, tem 2 cada um, que representam cada um 8% da bancada. Aí daí para baixo, são mais 1, 2, PTB, DEM, PSD, Solidariedade, PSB, PSD, MDB, PDT, PSL, Patriota, PROS e PL, cada um com um vereador. Certo. Então eles são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vereadores que são líderes de si mesmos, né? Mas eles estão no colégio de líderes, né? Sim. E aí o que aconteceu? Como quem requer a CPI automaticamente vira o presidente, então, e é do Cidadania, que foi o caso do Pacola, o Cidadania sai já da disputa dos outros membros. E outro detalhe, as CPIs da Câmara só tem 3 membros, que é uma ninharia, né? Que esse tanto de vereador, 25 vereadores, aí uma das coisas mais importantes que é a CPI só vai 3. Tinha que ser pelo menos 5, né? Para dar mais corpo, melhorar o debate, mas enfim, aí é minha opinião. O fato é que o regimento define... Vai ter que mudar o regimento interno da 3, Câmara, né, Kleber Lima? Então vamos analisar os 3. Aí o presidente é o Pacola, que era de Cidadania. Isso. A maior bancada, portanto, ficou sendo a do PV. Que aí não pode ter impedimentos, né? Aí uma versão que eu recebi ontem, assim, que eles estavam impedidos, até falei isso aqui. Porque um está na mesa,
o outro é o líder do prefeito e o outro já é relator de outra CPI. O vereador Dilemar falou, não é assim, não é que estão impedidos, eles declinaram. E pode, até tem casos lá, ele deu um exemplo, o Chico 2000 está em mais de uma CPI. Então pode, se quiser não tem, o líder do governo se quiser pode, não vai pegar bem, mas se quiser pode. Não há impedimento regimental. Ele declinou, nós não temos interesse. Aí o que aconteceu? Chegou na hora do Republicanos, também declinou. Também não tem interesse, o Dilemar falou, opa, até comigo, eu quero. Quando viram, falaram, vixe, é o Dilemar que vai. Não, peraí, não é bem assim, Dilemar não pode. Eu falo, como não pode? Eu vou entrar na justiça, porque os outros tinham declinado, você percebe a diferença? Se declinaram e ninguém quer, eu quero, e eu sou da bancada maior agora, né? Neste caso, eles mudaram de ideia, indicaram o Marcrean, que é também de um partido igual, e aí a decisão foi para o voto. O que o Dilemar explicou, falou, eu não vou entrar agora porque eles cumpriram o regimento. Indicaram outro nome e eu perdi no voto, não adianta eu entrar na justiça, que ainda que eu ganhe na justiça, eu vou perder no voto de novo. Né? Não foi nenhuma manobra ilegal. Não foi, e nem é uma tentativa dele de querer aparecer, eu vou entrar na justiça para aparecer, como eu disse, retiro, vereador, a minha crítica ao senhor ontem sobre este assunto. Tá certo, gente. Olha só, eu preciso chamar um intervalo, mas antes, vamos dar aquela olhadinha nas imagens do trânsito. Vamos ver como está a movimentação nas principais avenidas daqui de Cuiabá, porque tá chovendo. Olha que imagem linda, gente. Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Olha, até fiquei admirada, porque o trânsito tá bem leve aí, porque são 6 horas e 38 minutos, mas daqui a pouquinho começa a ganhar mais corpo. Mas olha, atenção para você que vai pegar o volante agora, tá chovendo, vai com mais cuidado, coloca o pé no freio, né? Agora fomos aí para a Avenida Fernando Correia da Costa, sempre mais movimentada. Olha só a fila, Daniel, de veículos no sentido bairro centro da capital. Precisa ir mais devagar, né? Porque, olha, uma freadinha aí, todo mundo coladinho, já sabe que pode acontecer, Daqui a pouco começa aquele fenômeno de sexta-feira, tem um fluxo maior de veículos, né? Geralmente acontece isso. Tem aquela música não, é uma teoria, assim, né? É uma teoria. Ando devagar, porque já tive pressa e leva esse sorriso. Lembra dessa música, hoje é dia de cantar. tranquila, então é o seguinte, linda. Vai devagar também se vai ao longe, não precisa pressa. Sai mais cedo de chuva, casa. Chumano. Isso aí. É isso aí, vamos lá, adoro essa música. Gente, a última imagem do trânsito desse bloco aqui, ainda lá na Avenida Fernando Correia. Horrível essa imagem. Vamos lá, muito poluída, né? Nossa, muito Precisa feia. ter um up. Olha, e falando em up, a gente não mostrou agora imagens da Avenida Arquimedes Pereira Lima, mas eu vou aqui aplaudir até que enfim vai ter a revitalização. Vão refazer aquela obra mal feita, de péssima qualidade, custou caro ali na Avenida Arquimedes Pereira Lima, até que enfim o governo de Mato Grosso vai estar refazendo pelo menos 4 quilômetros, viu? E nós vamos pagar de novo. Vamos ter que pagar de novo, mas olha, eu vou falar para você, Cleber Lima. Né? O número de pessoas, tá, que passou ali, rasgou o pneu, que se acidentou, é impressionante. Algo precisaria sim ser feito. Já começa com atraso o reparo dessa obra, porque quem mora ali naquela região sentem os efeitos no bolso, Daniel, e também na saúde, porque muitos acidentes aconteceram ali, viu? Bom, gente, eu vou chamar agora o intervalo. Voltamos daqui a pouquinho, porque tem uma entrevista aqui no estúdio com o secretário de Educação de Várzea Grande, Silvio Fidelis. E eu espero você.